PL da Tabata Amaral, Seminário do Itamaraty, Seminário Absurdo do Itamaraty, Luana Piovani, Clara Entz, Lula, Flávio Bolsonaro e Eduardo Paes. Também tem o Bar Partizan. Tudo isso está correlacionado, eu quero falar um pouquinho de cada um desses temas aqui com vocês. O que aconteceu primeiro foi a notícia desse PL absurdo da deputada Tabata Amaral, que muitas pessoas desconfiam que é financiada há muito tempo aí por pessoas ligadas ao lobby sionista no Brasil. Então, era de se esperar que ela pudesse vir com um projeto desse tipo em algum momento. E foi o que aconteceu. Esse PL, que é uma forma do lobby sionista mundial dos israelenses de implantarem censura em vários países para que ninguém possa fazer nenhum tipo de crítica, é uma mordaça. Ninguém pode fazer nenhum tipo de crítica a Israel. Senão, eles vêm com a instrumentalização do sofrimento de parte dos judeus há mais de 70 anos atrás. Então, o termo antissemitismo foi instrumentalizado e talvez até criado com essa finalidade, porque apesar do seu significado mais amplo, ele é imposto como um termo apenas para judeus e não para os semitas que realmente estavam lá na terra. Ele é usado para judeus que vieram da Europa. Isso em si já é uma grande contradição, mas eles conseguiram tomar para si esse termo e fazem uma grande salada de semitismo, de israelismo, digamos assim, de intolerância religiosa, mas ao mesmo tempo eles dizem ser um povo, misturando tudo isso com o sionismo. Tudo isso é proposital para criar uma grande confusão e amordaçar as pessoas. É isso que esse PL faz. Isso já acontece aí em vários países, existem leis similares, é um lobby internacional, é uma coisa muito bem articulada entre vários países. E antes mesmo desse tipo de lei vir à tona, nós já éramos programados para ver só esse grupo como vítima maior, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, e excluir todas as outras vítimas. Todos os anos nós vemos vários filmes produzidos por Hollywood sobre esse tema, sempre focando só nos judeus. Isso não é à toa. Eu mesma chorei várias vezes com vários filmes, livros, eu chorei lendo A Lista de Schindler. E eu nunca pensei que muitas dessas pessoas que têm parentes, são descendentes de pessoas que sobreviveram ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial ali, fariam e apoiariam coisas parecidas nos dias de hoje. E vem há muitas décadas apoiando coisas e até cometendo coisas no caso dos israelenses. Então eles falam nunca mais isso deve acontecer. Esse era o lema deles. Mas muitas dessas pessoas acham que o nunca mais é só para eles, só serve para eles, que eles são as únicas pessoas que são intocáveis e que por terem sofrido algo no passado devem ser imunes a qualquer tipo de crítica no presente. E já passaram-se várias décadas. Vários judeus antisionistas, como o Norman Finkelstein, por exemplo, ele é totalmente crítico desse uso instrumentalizado e de achar que só eles são as maiores vítimas de tudo. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people, as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German, and they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears
I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side. The Jews did not take arms against the My late Germans. father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's inside. Por exemplo, Israel agora recentemente votou contra a resolução da ONU que colocava a escravidão como um dos maiores crimes da humanidade. Ou seja, qual é a lógica disso? Eles acham que, por exemplo, a escravidão negra das pessoas que foram escravizadas lá da África é algo menor. E aqui é óbvio que eu não estou falando de todos os judeus. Isso é outra coisa que a gente não deveria ficar explicando. E aí eu puxo o gancho da Luana Piovani, uma atriz que dá opiniões muito certeiras várias vezes. Porque as opiniões dela são polêmicas, mas muitas vezes muito bem embasadas e muito sinceras. E a Luana Piovani, agora por ter falado dos evangélicos, de forma muito dura, mas realista, ela vai ser, está sendo processada. Mas ela está sendo só processada, provavelmente ela vai ter que pagar alguma coisa nesse processo, se ela perder, mas ela não vai ser presa. Se alguém falar de Israel em vários países, a pessoa pode ser presa. Lá na Cisjordânia mesmo, se algum palestino fala de Israel ou critica Israel, eles são presos. Nos Estados Unidos muitas pessoas dizem que eles podem falar mal dos Estados Unidos, do governo, do estilo imperialista dos Estados Unidos, mas eles não podem falar de Israel. Ou seja, quando eu digo muitas vezes que Israel é mais poderoso que os Estados Unidos, é disso que eu estou falando. Lá nos Estados Unidos se pode criticar o próprio governo, se pode criticar. Agora com o Trump, talvez nem tanto, mas em geral se pode sim criticar o governo dos Estados Unidos e o próprio presidente, mas não se pode criticar Israel. Então, é isso. O lobby sionista mundial manda nos Estados Unidos, a AIPAC. A AIPAC manda nos Estados Unidos. E é isso, gente. Por mais que os Estados Unidos tenham uma população maior, tenha um território maior, tenha talvez até mais dinheiro, claro, e tenha mais material bélico, mas a maior parte do dinheiro vem de financiadores do sionismo. Então, por isso, os Estados Unidos comem na mão de Israel. Qualquer religião pode ser discutida ou criticada aqui no Brasil. A gente critica muito as igrejas evangélicas, por exemplo, ou padres dentro da igreja católica. Tem várias denúncias de assédio, mas ninguém pode criticar a religião judaica. É o maior tabu e o maior crime da humanidade. Não é possível que uma religião que no Brasil é minoritária tenha tanto poder que ela fica acima de qualquer crítica. Ninguém pode criticar nada. Isso não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é ir lá e queimar uma sinagoga, querer matar um judeu. Críticas são saudáveis e fazem parte de uma sociedade saudável e democrática, mas nós não podemos fazer. Outra coisa é que a Luana Piovani foi muito corajosa
Justamente por isso, porque ela falou algo que também é um tabu aqui no Brasil, porque nós somos muito reféns também do poder atual das igrejas evangélicas, porém ela teve essa firmeza. E eu quero ressaltar aqui de novo que essa religião ainda pode ser criticada, a gente pode ser processado, mas a gente não pode ser preso. E é isso que a Tabata Amaral e outros lobistas estão tentando implementar aqui no Brasil, para que a gente não possa criticar e ser apenas levarmos apenas um processo e ter que pagar uma multa, sabe? Não, eles querem que nós sejamos penalizados a ponto de poder ir para a prisão. É isso que eles querem fazer. É esse tipo de mordaça, de censura que eles querem fazer. E dentro de tudo isso, entra o Bar Partizan, lá do Rio de Janeiro, cujo dono talvez possa ir preso. Talvez ele possa pegar 12 anos de prisão. Vocês já viram isso, gente? Alguém criticar um padre, criticar um pastor e pegar 12 anos de prisão. E eles nem estavam falando dos judeus, eles estavam falando dos israelenses, que é uma crítica e um posicionamento de resistência, sabe? Um protesto legítimo que acontece, sempre aconteceu, por exemplo, durante o apartheid da África do Sul, muitas pessoas não compravam e boicotavam produtos que viessem de lá. Isso não é xenofobia, é um tipo de protesto para que os próprios cidadãos daquele país possam começar a se voltar contra as ações do seu governo. Porque o que acontece lá em Israel? A maioria das pessoas aceita, outras apoiam. 80% delas são a favor de limpeza étnica da faixa de Gaza. 80%. Isso foi uma pesquisa feita dentro de Israel. E tudo bem se os judeus ou os sionistas quiserem criticar de volta, se revoltar e tudo mais, mas daí a penalizar, criminalizar um protesto que é contra o genocídio, a matança de crianças, que a gente sabe que é real, que foi real e que acontece até hoje, está acontecendo lá em Gaza até hoje, mesmo que em nível um pouco menor. E isso vem de décadas, o apartheid, os massacres, não é de 2023 para cá. Isso está tudo muito bem documentado. Nós temos como provar isso, o mundo tem como provar isso. Mas tudo é levado para o vitimismo e para a censura. Não se pode criticar Israel. Israel é o único país do mundo que não pode ser criticado. Sua forma imoral e ilegal de ter sido implantado ali, da forma como ele nasceu, já foi errada, antes, durante e depois. Entende? A forma como foi planejado e como eles fizeram acontecer até que houve a Nakba em 1948, tudo foi imoral, ilegal, errado. Mas a gente não pode criticar Israel. Nisso entra o Partizan, que o Eduardo Paes, lá do Rio de Janeiro, é um dos responsáveis. Ele está orgulhoso de estar ajudando nessa denúncia ridícula, que é pura censura e perseguição a pessoas que estão tentando defender uma causa humanitária. O Eduardo Paes é a mesma pessoa, é o mesmo político que está tentando, que ele quer criar um parque judaico-cristão. Gastar dinheiro público com um parque temático das religiões cristã e judaica, lá no Rio. Esse é outro assunto que a gente pode trazer depois aqui. E nisso tudo entra também o Flávio Bolsonaro, o Lula e a Clara Entz, que é a assessora do Lula, que é uma judia aparentemente sionista, que está há 40 anos com o Lula e já foi assessora dele antes e é assessora dele agora, e muita gente não conhece porque ela não aparece muito. E essa senhora eu descobri, postei aqui outro dia,
fiz um post falando sobre quem é Clara Ent. E ela veio do comunismo, ela sempre foi de esquerda, era da esquerda mais radical, e depois foi para centro-esquerda e entrou no PT. Desde então, ela está no PT, viajou com o presidente Lula para Israel em 2010. O Lula foi o primeiro presidente a pisar em Israel durante o mandato. Vocês têm ideia disso? Isso significa muita coisa, e isso provavelmente foi influência dela também, porque ela já estava ali acompanhando ele, já era ali próxima dele, e ir para Israel em pleno mandato, e quando o primeiro-ministro já era o Benjamin Netanyahu, significa muita coisa. Mas eu acho que o Lula deveria estudar mais sobre o tema, porque ele anda falando muita besteira e tem gente que ainda bate palmas. Mas eu vou falar do Flávio Bolsonaro também, tá? Ele é pior ainda. Então, eu me decepcionei muito com o Lula nesse quesito, e muitos de nós vamos votar no Lula apenas porque as outras opções são muito piores. Porque nós não temos nenhuma opção, nós não tivemos nenhum candidato dos partidos de esquerda, de centro, enfim, nenhum candidato que pudesse substituir Lula, o que eu acho um erro do próprio PT. E nós não temos candidatas mulheres, só da Unidade Popular é a única. E de resto, dos partidos grandes, não temos uma mulher, só homens brancos, só homens velhos brancos. E aqui eu tô falando homens velhos porque nós precisamos da juventude também. E o Lula, nesse mandato, foi o pior mandato dele por vários quesitos. Lula quis privatizar rios, Lula deixou a nossa soberania nas mãos dos Estados Unidos. O MEC fez um contrato simplesmente com a Palantir. Nós entregamos os dados dos nossos alunos, dos nossos estudantes para a Palantir. A nossa soberania não existe mais. Então, nós vamos votar, quem quiser votar, no menos pior. Já foi um político bom, já fez coisas muito boas, mas ultimamente parece que só quer se reeleger. E aqui eu não tô fazendo propaganda contra não, porque os outros são muito piores. Flávio Bolsonaro vai ser ainda pior, entende? Mas eu não vou também deixar de criticar Lula, até porque eu votei nele, eu tenho direito de criticar ele. E eu sou nordestina e eu tenho direito de fazer todas as críticas que eu quiser. E na questão palestina, então, ele apenas fala para os dois lados e quer agradar aos dois lados. Ele joga com palavras, sem até às vezes nem entender tanto do que ele está falando, mas ele tenta agradar os dois lados, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tenta ficar ali equilibrando os pratos. A Clara Ent precisa ser exonerada do cargo urgentemente, e o Lula precisa tomar uma atitude rapidamente se ele não quiser perder muitos votos. Eu não estou falando do meu voto, mas muita gente não considera votar no Lula por várias coisas, e uma das coisas é esse entreguismo, que ele quis ter química com Trump e não sei o que, e agora viu que está sendo ameaçado, que o Brasil está sendo ameaçado, e está tentando correr atrás da soberania, dizendo que nós somos soberanos, que nós não vamos vender nossas coisas. O Haddad queria entregar nossas terras raras para os Estados Unidos, queria usar nossas terras raras como moeda de troca, como moeda de negociação. Então, o Lula precisa tomar providências urgentes, vão ser eleitoreiras sim, porque ele não fez antes, ele vai fazer agora talvez, se a gente pressionar, mas ou ele faz, ele vai perder muitos votos, porque muita gente está decepcionada com ele, com esse joguinho que ele faz, usando a questão palestina e priorizando uma minoria, porque ele sabe que essa minoria tem muito poder, em vez de fazer o seu papel como presidente que se importa com causas humanas e humanitárias e de direitos humanos. E é isso, o Lula precisa
revogar a não obrigatoriedade de visto para os israelenses precisam entrar aqui somente com visto, porque muitos são criminosos de guerra. Lula precisa dar visto humanitário para os palestinos, Lula precisa romper com Israel e tomar medidas mais fortes e eficazes contra Israel, enquanto não é só o Netanyahu, como ele diz. Outra coisa que o Lula faz é colocar como se fosse só o governo atual e não Israel em si o problema, não a sociedade israelense como está estruturada. Ele fala que é só porque o governo é de extrema direita, ou seja, isso demonstra a total falta de conhecimento histórico ali da região. E a Clara Enzo mesmo pode ter feito a cabeça dele de várias formas, porque muitas dessas pessoas elas aprendem na escola coisas erradas que são usadas contra as crianças judias e sionistas e israelenses, principalmente dentro de Israel, para dizer que ali é tudo deles e que eles têm que tomar o Líbano também, que eles têm que tomar, porque é tudo deles. Então as crianças sofrem desde a escola essa lavagem cerebral. Tem vídeo de um pai israelense lendo um livro chamado O Líbano para uma criança, e nesse vídeo, ele lendo esse livro, com seu filho no colo, ele diz que o Líbano é deles, eles precisam tomar o Líbano. E ele lê e se filmou lendo isso para criança. Esse vídeo tem alguns anos já, acho que já tem mais de 2 anos. E não foi feito com IA. Na época nem existia esse nível de IA. Então, por aí vocês tiram como é normalizado eles falarem que eles simplesmente têm que tomar aquelas terras em que moram pessoas, em que vivem pessoas, são terras habitadas. São países, o Líbano, a Síria, é parte do Egito, tudo para grande Israel. Nisso entra o Flávio Bolsonaro, que esteve em Israel recentemente, e que se ele entrar, as coisas só vão ficar mais escancaradas, talvez mais perigosas também. Então todos nós precisamos lembrar tudo que a família Bolsonaro fez de ruim, que não tem nada de positivo, diferente do Lula, que teve algumas coisas positivas até nesse mandato, mas Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro em geral não tem nada de positivo para o Brasil, e na causa palestina eles são completamente sionistas, completamente alinhados com Israel. E no caso dessa lei, esse absurdo dessa PL, por exemplo, o Lula poderia vetar, apesar de vários erros dele aí nessa questão palestina, mas ele poderia vetar porque ele sabe que grande parte dos eleitores dele seriam contra. E ele mesmo já falou mal de Israel aqui e ali. Já Flávio Bolsonaro ele não vetaria, por exemplo, esse PL. Esse é o tipo de diferença. Nós já estamos vivendo numa sociedade bem distópica, com vários problemas aqui no Brasil, e onde as pessoas não podem criticar Israel de forma 100% espontânea e aberta, mas obviamente com Flávio Bolsonaro isso vai ser ainda mais escancarado e mais violento, mais repressor. Ele vai ser mais repressor nesse sentido. Porém, eu não vou passar a mão na cabeça do Lula e dizer que agora no governo dele também não há censura, que também não há coisas erradas como esse seminário absurdo que foi marcado logo depois da PL da Tabata, no Itamaraty, organizado pelo governo, pelo Itamaraty e pela Clara Enz, com vários convidados, apenas convidados judeus, a maioria sionista, mas só judeus. Aí colocam, claro, alguém que se diz antisionista, um judeu antisionista, mas só judeus. E mesmo tomem cuidado, porque existem pessoas intelectuais por aí que criticam Israel e tal, mas parece que estão ali também só para defender a etnia, a sua própria etnia e a sua própria religião, o seu próprio grupo, autocentrando ali os judeus e o tema do semitismo e antissemitismo.
e não colocando os palestinos como semitas. Prestem atenção nisso, porque tem gente que vai e é muito aplaudida, muito aplaudido, mas por nós que defendemos a Palestina, a justiça, mas também parece mais uma oposição controlada, porque também se entra o debate nos judeus, de como nem todos os judeus são sionistas e blá blá blá. Então, cuidado com isso, gente, porque esse tipo de seminário não era para estar acontecendo, em plena guerra com o Irã, depois de um genocídio que está durando aí quase 3 anos, depois do pior genocídio televisionado, não era para acontecer esse seminário contra o antissemitismo, com convidados como a CONIB e outras, Stand With Us e esse tipo de organização, e sem nenhum debate com a sociedade em geral, só judeus. Não chamaram, só judeus sionistas. Não chamaram ninguém, nenhum palestino, nenhum árabe, nenhum brasileiro que não seja desses grupos. Isso é muito absurdo e perigoso. E mesmo com todas as críticas, o seminário não foi cancelado. A Clara Ente não deixou que coletivos judaicos antisionistas participassem, muito menos a sociedade em geral. Então, parece que esse seminário acontece justamente ali para discutir esse PL, para discutir a mordaça, para discutir a censura. Enquanto isso, em plena corrida presidencial que está começando aí, o Lula não fez nada para impedir esse imoral seminário que aconteceu dia 16 no Itamaraty. Então eu deixo essas reflexões para vocês. É muito importante que todos nós tenhamos coragem de falar certas coisas, certos termos e perguntar por que a gente não pode criticar esse grupo. Porque só esse grupo é intocável aqui e no mundo todo. Eu deixo essa pergunta.